Vamos iniciar a parada. Olha bem, presta atenção nessa frase, nessa construção aqui do Leon C. Meginson. Tá? Não é o mais inteligente ou o mais forte que sobrevive, mas aquele que é capaz de se adaptar mais rapidamente às mudanças do ambiente em que se encontra. Uma frase poderosíssima, que essa frase é ligada, sabe, é relacionada, sabe, em qual situação? Quando houve uma metamorfose, uma mudança na Terra, há milhões de anos atrás, e acabaram com os dinossauros. Então diz a história, diz a ciência, que a Terra sofreu uma chuva de meteoros, e isso abalou o clima na Terra. E quem é que sobreviveu? Não foi o mais inteligente, não foi o mais forte, porque o mais forte exatamente eram os dinossauros, tá? Eles eram os predadores da época. Quem sobreviveu? Aquelas criaturas que se adaptaram mais rapidamente às mudanças do ambiente em que se encontravam. Essas conseguiram sobreviver e dar sequência. O que vai acontecer com a segurança privada? Eu estou contando essa metáfora aqui para você ter uma ideia, para você imaginar. Vai acontecer exatamente isso. Imagina que a segurança privada hoje seja a Terra lá de milhões de anos atrás. Ou seja, há 37 anos tem essa Terra, essa realidade da segurança privada. E o que vai acontecer? Ela vai sofrer um impacto tal e qual a Terra sofreu quando os meteoros caíram na Terra e acabaram com quase tudo que tinha, e só quem conseguiu sobreviver, aquele que foi capaz de se adaptar mais rapidamente às mudanças do ambiente em que se encontra. Se você que está aqui comigo, você tem que entender isso, você tem que entender essa lógica. Eu estou usando uma história, uma metáfora aqui para você entender. E tem gente que não entende isso, tem gente que não compreende, que ele não consegue assimilar isso. E até não acredita nisso, mas é isso que vai acontecer. Ou seja, o segmento da segurança privada vai sofrer um impacto legislativo que vai alterar todas as condições. Ou seja, vai tirar a segurança privada da pré-história e trazer para a atualidade, para a era que nós estamos vivendo, que se diz que é a era digital 4.0, a era da indústria 4.0, a era digital em que nós estamos inseridos. Legal? É com esse espírito que eu quero que você entre nessa live. É com esse espírito que eu quero que você entre nesse estudo de hoje aqui, nesse caminho que nós vamos percorrer para conhecer um pouco do Estatuto. Legal? Muito bem. Para a gente entender melhor, isso que eu acabei de falar, eu coloquei aqui no tempo, a linha do tempo, para você entender o que é quando a gente fala 4.0. O que é a indústria 4.0 que nós estamos falando agora, tá? Então você observe aqui que nesse quadro aqui, eu estou colocando que tem o conhecimento e a informação e a velocidade que isso ocorre, né? Então tem o conhecimento, a informação e a velocidade que isso ocorre. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Eu estou trazendo para vocês um conhecimento, eu estou trazendo para vocês uma informação. Qual é a diferença informação e conhecimento, assim, rapidamente? Informação é Jornal Nacional. Você senta na frente do Jornal Nacional e vai recebendo informação. Agora, pode ser que alguma informação faça com que você pega aquela informação e torna aquilo um conhecimento. Conhecimento que faz com que você se mobilize, que você se movimente, que você tome uma decisão, que aquilo dê um impacto em você e você use aquele conhecimento para o quê? Para direcionar a sua rota, para alterar alguma coisa, para tomar uma direção, né? Para decidir, para tomar um empenho em alguma coisa, em alguma ação, tá? E com que velocidade isso acontece? Então, se a gente olhar para a nossa história, olhando para a história, que história? A história do tempo. Então nós vamos voltar onde? Lá na indústria 1.0, lá em 1777. O que aconteceu lá em 1777? Lá foi onde houve a primeira grande descoberta, onde o conhecimento começou a alterar a história. Através do quê? A máquina a vapor. Antes da máquina a vapor, o que era? Só existia a força animal.
a força humana e a força animal. Você queria fazer qualquer coisa, você usava o quê? A força humana ou a força animal. E aí houve o quê? Com a máquina a vapor, houve a mecanização e o início da indústria, que começou aonde? Na indústria têxtil. Tá? Então foi ali que começou a brincadeira. Foi ali que o conhecimento e a informação, elas começaram a circular, mas ainda numa velocidade muito lenta. Por quê? Porque da indústria 1.0 para chegar na indústria 2.0, foi muito tempo. Só em 1850 que deu um outro salto. E olha bem, com a máquina a vapor, foi onde se descobriu a locomotiva, o trem. E aonde o trem se deslocava e levava o conhecimento, a informação, mais longe e com mais velocidade. E chega num outro momento, que é o quê? Quando se desenvolve, se descobre a energia elétrica e aí a gente dá um salto, né? Vai lá agora e desliga o relógio da sua casa para ver o que acontece. Ou seja, não funciona nada, cara. E a gente não se dá conta que essa descoberta, a energia elétrica, né? Se cair a energia elétrica aqui, acabou. Acabou, interrompe a nossa conexão. Acabou a internet, acabou tudo. Olha bem, a gente não se dá conta. A gente vive e consome todo dia uma invenção, um conhecimento que foi desdobrado na energia elétrica, que é da era da indústria 2.0, 1850. E nós estamos em 2000. A gente não se dá conta dessa maravilha que é, né? E aí, não preciso dizer para vocês que a velocidade do conhecimento e as informações e as descobertas, elas foram acontecendo sempre numa velocidade maior e nós chegamos em 1970, onde se denominou a indústria 3.0. Ou seja, aí é onde já há o que acontece, uma automação dos processos, os primeiros robôs e o uso dos computadores. Você agora está me assistindo por onde? Por um computador ou por um celular. O que é um celular hoje? O que é um smartphone? Cara, é um mini computador. Ele tem um processador de um computador. Tu veja bem que os primeiros computadores tinham o tamanho de um prédio de 2 andares. Tá? Ou seja, o que o teu celular, por mais miudinho que seja, por mais simples que seja, né, por mais mediano que seja o seu celular, ele é capaz de processar muito mais informações com muito maior rapidez, ele tem muito mais conhecimento agregado dele do que o primeiro computador lá de 1970, né? Lá de 1960, na década de 70 ali que engatou. O que eu quero dizer com isso? É para você refletir quando a gente diz que a segurança está na pré-história, exatamente porque isso tem a ver com a velocidade com que o conhecimento e as informações e as transformações ocorrem nesse segmento, né? Agora, aí a gente entra hoje e se diz que nós estamos na era 4.0. Essa indústria 4.0, ela já começa lá em 2010, esse ciclo dela. E aí nós já estamos falando do quê? Imagina lá em 2010. Pensa agora, nós estamos em 2020, são 10 anos. Pensa agora comigo, o que existia, as coisas que a gente utiliza hoje, tecnológicas, que não existiam lá em 2010. Tá? Não existia 50% das coisas que a gente utiliza hoje, não existiam lá em 2010. Né? Então hoje você fala do que é essa indústria 4.0 e o que é essa era digital que nós estamos vivendo agora em 2020, que muita gente já fala que é era pós-digital, porque a era digital já começou lá atrás, muita gente nem entrou na era digital e já estão falando que é a era pós-digital, né? Então, o que acontece? Agora que começa a realidade aumentada, essas palavras, inteligência artificial, o que é isso, né? A robótica, que não é o robô, simulações virtuais, Big Data, ou seja, o quê? Ou seja, são bancos de dados, aquilo que eu estou falando, as informações, a velocidade. Hoje você precisa de alguma coisa, você tem alguma dúvida, você entra no Google, cara, e você bate lá, e o que acontece? Rapidamente, numa velocidade muito grande, você tem acesso a milhões de informações sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa, você não vai em livros hoje, você vai na internet, você vai lá no Google, né? O que é isso? Isso é a era digital, ou seja, você tem acesso não às coisas materiais, mas a uma informação que ela está, a gente diz, está na nuvem, né? Tá na web. Isso é a era digital, essa desmaterialização das coisas, né? Isso é a era digital. E agora nós estamos vivendo
a era da pós-pandemia, né? E isso vai ter uma ruptura muito grande, e é dentro disso que vai nascer o Estatuto da Segurança Privada. Ele está aqui em 2020, ele é da indústria 4.0, ele vai trazer a segurança privada. Onde é que está a segurança privada? A segurança privada é de 1983. Então, onde é que ela está? Ela está lá na indústria 3.0. 3.0. E o Estatuto vai trazer ela, são dois movimentos que vão ocorrer, para você entender. São dois movimentos. Um é que o Estatuto, que é uma mudança legislativa, vai atualizar, vai trazer a segurança para a era da indústria 4.0, que é esse movimento que eu estou colocando aqui para você, mas também vai trazer a segurança privada para a era digital. Então, nós temos aqui era digital e a indústria 4.0, as duas coisas casando e fazendo com que as tecnologias de hoje, né, elas se conectam e fazem com que a velocidade das transformações serem muito mais rápidas. Isso que é muito importante você entender. Nós estamos na era onde as transformações elas ocorrem numa janela muito curta. Se o cara ficar dormindo, sentado no sofá do comodismo, o mundo se transforma 2, 3 vezes e o cara nem saiu do sofá. Esse é o risco. Esse cara está fora do mercado. Por isso que eu comecei com aquela frase. Não é o mais inteligente, não é o mais forte que sobrevive. É aquele que tem a capacidade de se adaptar ao ambiente que se muda. E esse ambiente muda muito rapidamente. Então não importa se você está aqui me assistindo, se você está aqui nessa sala, se você está aqui nessa live, não importa se você tem o 2º grau, se você tem o ensino fundamental, se você tem a 4ª série, se você tem a 8ª série, se você tem até curso superior, se você já tem um curso de pós-graduação, não interessa. Interessa que se você tem que adquirir a capacidade de se adaptar nas mudanças que vão ocorrer com o Estatuto da Segurança Privada e a era digital em que nós estamos vivendo. Cada era dessa, cada transformação dessa deixou um monte de gente para fora. Cada transformação dessa deixou um monte de gente para fora. Cada revolução industrial dessas que ocorreram deixaram uma massa muito grande de trabalhadores fora do mercado, porque esses não conseguiram se adaptar nas mudanças que ocorreram. Legal? É com esse espírito, então, que eu convido você para a gente entrar, né, em mais uma reflexão nesse pontinho. Vamos traduzir isso agora em 2 gráficos para você entender no aspecto da segurança. Tá? Então, como é que é a segurança nessa era da média, nessa era da Revolução 3.0? É a era da média. Nós estamos vivendo a segurança privada, ela vive a era da média. Esse é um nome que eu dei. É a era do quê? Da média, né? 3.0. Por quê? Porque a Lei 7.102, ela nasceu em 1983. Tá? 1983. E ela vai encerrar o ciclo dela em 2020. Ou seja, são 37 anos. Ou seja, uma janela onde ela atuou fortemente, onde ela regulamentou, tá, por 37 anos. E o que a gente olha, o que a gente vê? A gente vê que a média dos vigilantes, o conhecimento, as atividades, né, as ações da segurança privada, a estrutura das empresas, a interferência, né, profissional do vigilante, a valorização desse profissional. O que a gente vê? A gente vê uma precarização das empresas, uma precarização do suporte para o vigilante exercer a sua atividade. A gente vê uma precarização dos equipamentos, ou seja, tudo é precário, tudo é mediano. Qual é o nível da segurança? Eu ouso dizer que pelo meu conhecimento, pela minha pesquisa, pelas minhas observações, pelos meus estudos, que a segurança ela está em nível 3. A segurança hoje ela está em nível 3. O que significa nível 3? Nível 3 não é nada, é a metade da média mínima que se exige, que seria 6. Então está no vermelho. Como é que a gente prova isso? Muitos vigilantes reclamam que, cara, o vigilante está sendo trocado pelo controlador de acesso. O controlador de acesso é a atividade, a função criada exatamente para quê?
As empresas criaram essa função para substituir o vigilante para não perder o posto de serviço. É uma reinvenção de uma visão de escassez do caramba, porque pensa a coisa para baixo. Né? Então, por quê? Por que é muito fácil trocar um vigilante? Porque é nível 3. Nível 3, cara, você troca. Você troca muito facilmente. Né? Você encontra muito facilmente. E isso é a precarização da segurança que a gente está vivendo agora. É esse sentimento que desmotiva o vigilante. Por quê? Porque ele não tem condições de trabalho, não tem condições de crescimento, né? Ele simplesmente sobrevive. Né? Não aumenta o salário, as negociações salariais não evoluem, há um desprestígio. Um vigilante ganha qualquer outro segmento, qualquer outra profissão que não tem risco de vida, que não tem a jornada que o vigilante tem, que não tem a função de impedir e inibir ações criminosas, ela ganha melhor, ela tem condições de trabalho melhor, tem condições de evoluir profissionalmente maiores que a do vigilante, maiores que da segurança privada. Então a segurança hoje, ela está na média, média é uma coisa medíocre. Medíocre não é um palavrão, tá? Medíocre assim, é média, é mediano, né? Ou seja, as empresas são medianas, a prestação do serviço é mediano, a remuneração é mediana, a média é muito ruim, tá? E o que acontece? Né? Se chama atenção, tem poucas coisas que vão no nível 6. Então, veja bem, reciclagem, vamos pegar um exemplo aqui. A reciclagem, para você entrar, para você fazer um curso básico de vigilante, qual é a média que você tem que ser? 6. O cara tirou 6, ele vai passar. Mas, cara, 6 é medíocre, 6 é a média. Cara, média 6 você encontra muita gente nessa média. Ou seja, é muito igual, é uma massa de igual. Eu duvido que se teu filho, a tua filha, chegar em casa e dizer, ó pai, tirei 6 em matemática, tirei 6 em português. A hora que você pega o boletim do seu filho, vai lá, média 6, você vai achar bom? Você vai ficar tranquilo? Você não vai ficar preocupado com o aproveitamento escolar do seu filho, da sua filha? A professora vai dizer que está tudo 10, está tudo ótimo? Acredito que não. Acredito que tu vai dizer, minha filha, meu filho, você vai ter que melhorar. Essa média está muito baixa. Ou seja, média 6, você vai ser o que na vida com média 6? O que tem de média 6? O que você vai fazer? Que transformação que você vai ser? Que diferencial que você vai apresentar? Ou seja, média 6, não há muitas boas perspectivas, muitas projeções de ser diferenciado no mercado. Então, essa é a ideia. Amarelo é atenção. Isso que nós estamos vivendo agora. E agora vem a era do estatuto, a era digital. A era do estatuto mais a era digital. Então, presta muita atenção. O estatuto, ele está colocando uma previsão que ele tem que, a lei mesmo está colocando, que ela tem 2 anos para ser implementada totalmente. Então, ela vai colocar muitas exigências. E essas exigências vão ter que ser completadas num prazo de 2 anos. 24 meses é o prazo definitivo para que as coisas sejam encerradas, o ciclo, porque ela vai dar tempo ela vai dar um tempo para as mudanças, Ela não vai chegar assim, foi aprovada hoje, amanhã já, não, porque tem que as empresas têm que se prepararem. O Estado, a Polícia Federal tem que se preparar, Então, ela coloca um calendário. E eu coloquei aqui, 2020, 2022, 2 anos. Mas tem efeitos que vai dar ainda em 2024. Então, eu coloquei aqui 4 anos. Um ciclo de 4 anos para implantar definitivamente o Estatuto da Segurança Privada. E nesse meio tempo, coisas vão acontecendo, alterações, impactos vão se acomodando. Já viu aquela frase? Que é no andar da carroça que as morangas se ajeitam? É um pouco assim, Ou seja, vai ter muitas coisas. Vai sair a lei, depois vem o decreto, 90 dias depois a lei já está dizendo, saiu a lei, 90 dias, o decreto. E depois vem o quê? A portaria da Polícia Federal. Aí tem coisas que estão ditas ali que vão ser implementadas. Então leva um certo tempo, leva um certo tempinho, mas é esse tempo aqui. O que vai acontecer? Vai ficar vigilante a nível 3 ainda? Vigilante mediano? Vai ter o mediano? Vai ter uma média? Vai, só que a média, a tendência é ser uma média maior. Uma média, vamos dizer assim, eu vou comparar aqui com a piscina, Ou seja, hoje a piscina está no nível 3, a água está batendo no joelho. Ou seja, todo mundo entra, não tem barreira de entrada. Porque, cara, piscina com água no joelho,
Cara, quem é que não vai entrar numa piscina com água no joelho? Todo mundo entra. A barreira de entrada é muito baixa, né? Mas o estatuto vai fazer essa água subir. Essa água vai subir. Olha bem, ela vai subir, tá? Ela vai subir para a média 6, vai ser maior, vai ser muito mais exigente. E o grau, o avanço, a evolução está lá acima da média. 6, 7, 8, 9, 10. Hoje que nós estamos vendo na era 3.0 da segurança, você não tem onde subir para 7, 8, 9, 10. Se você é um vigilante de média 7, 8, 9, 10, você não tem como crescer na segurança privada hoje. Você vai crescer para onde? O estatuto vai permitir que você cresça, que você se oriente, se organize e planeje a sua carreira. Que você vai olhar, você vai ver daqui a pouquinho, eu vou te mostrar. É isso que eu quero fazer hoje. Eu quero te inspirar. Eu quero que você vislumbre que você pode crescer, você pode atingir seus objetivos, você pode ter prosperidade financeira, né? Prosperidade financeira, segurança para você e sua família, financeiramente falando, né? Dentro do segmento da segurança privada, com o Estatuto da Segurança Privada e mais a era digital que nós estamos vivendo. Então esse é o quadro que eu coloco aqui, esse gráfico aqui como introdução. E é com esse espírito que eu quero que você entre, né? Que você entre agora no conhecimento que a gente vai ver especificamente sobre o Estatuto da Segurança Privada. E digo o seguinte, né? Eu digo o seguinte, não acredite, se você está aqui achando e você conhece alguém que acha que o Estatuto por si mesmo vai mudar a vida, não. O estatuto é simplesmente uma mudança de estrutura que cria um ambiente favorável, um ambiente com oportunidades. Ele vai gerar um ambiente com oportunidades. É como se fosse uma terra muito bem adubada, uma terra gorda, como o agricultor fala. Ou seja, ele está preparado para você colocar a semente, ele vai gerar a oportunidade de gerar frutos. E você tem que estar preparado para as oportunidades, tá? A melhor maneira de você prever o futuro, sabe qual é? A melhor maneira de você prever o futuro, o que vai acontecer com o Estatuto da Segurança Privada, é você planejar esse futuro. Se você não planeja o seu futuro, esse futuro nunca vai chegar. Nunca vai chegar. O Estatuto, o meu convite é que você planeje o seu futuro de sucesso com o Estatuto da Segurança Privada. Essa que é a ideia. Legal?